A baixa qualidade da educação no Brasil é bastante conhecida, em especial no ensino público. Nos testes passa ano, entra ano, e as notas obtidas pelos estudantes brasileiros estão bem abaixo da média mundial. São muitos os alunos com 5, 6 anos de estudo, ou até mais, que não entendem o que leem, nem dominam as operações básicas da matemática. Foi nesse contexto que surgiu o movimento Escola Sem Partido, que afirma combater a doutrinação política nas salas de aula. A iniciativa já se transformou em projeto de lei no Congresso e está gerando intenso debate. Até onde deve ir a liberdade do professor na sala de aula? A doutrinação política é mesmo um problema frequente? Há o risco de que uma nova lei instale uma espécie de censura nas escolas? A controvérsia não deve se encerrar tão cedo, já que a Constituição dá argumentos aos dois lados, quando fixa como princípios da educação, abre aspas, liberdade de ensinar e divulgar o pensamento e pluralismo das ideias e concepções pedagógicas. Fecha aspas. E para falar de educação e também da controvérsia sobre a doutrinação política de estudantes nas escolas, nas salas de aula, recebemos Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, e Tiago Cortez, sociólogo, militante do movimento Escola Sem Partido. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. O Senado já abriu uma consulta pública, fez lá um contador para que as pessoas votem contra e a favor, e a gente percebe que é um engajamento. Hoje à noite havia 173 mil pessoas que votaram contra o projeto e 184 mil a favor. E há vários outros projetos no Brasil, na Câmara. Por que precisamos de uma escola sem partido, Tiago? Boa noite, Mônica. Boa noite, professora Lisete. É um prazer estar aqui e falar sobre isso. Bom, primeiro eu gostaria de me ater ao que o projeto diz, no que ele é mais essencial. Assim, ele vem resgatar aqueles princípios constitucionais que a reportagem mesmo passou, do pluralismo de ideias, da neutralidade do Estado, da liberdade de ensinar e de cátedra. E o que a gente propõe, o Escola Sem Partido propõe, acrescenta mais, é que seja produzido um cartaz simples em sala de aula, fixado, através do qual o estudante vai conhecer os seus direitos constitucionais, os deveres do professor, e que isso seja um mecanismo para a conscientização dos estudantes a respeito dos seus direitos, do que diz a Constituição e dos próprios professores também. Então, você citou agora a questão da consulta, Mônica, e é interessante, eu acho, houve um recorde, né, de participação. Eu acho que isso é um sinal bastante claro que essa é uma realidade que realmente tem suscitado questões em estudantes secundaristas, universitários, pais de alunos. Não é por acaso que o Escola Sem Partido hoje é um movimento nacional. Mas também houve uma reação bastante forte. Quer dizer, inúmeras associações de professores nas universidades, várias entidades, dizendo não, esse projeto é péssimo para a sala de aula. Por quê, professora? Bom, o equívoco começa até na criação do movimento, porque uma coisa é discutir qualidade de ensino e o que acontece nas escolas do Brasil, tá certo? Então, logicamente que a solução é melhor formação dos professores, tá certo? Melhores condições de trabalho, melhoria exatamente do acesso a bibliotecas atualizadas, etc. Enfim, tem uma série de coisas que nada tem a ver com este projeto hoje que está sendo discutido, não é? É importante que a gente diga que, apesar da argumentação de que ele não fere a Constituição, é evidente, acho que há um consenso entre nós, professores, há um consenso de que, de fato, isto significa controle, tá certo? Efetivo de conteúdos, e nós caminhamos para uma única pergunta: de que partido será a escola sem partido? Não é? Essa é a grande Quem questão. formulará as diretrizes claro, primeiro e conduzirá. porque nós sabemos de uma coisa, todos sabemos, e o senador também, que propôs: não há neutralidade. É o senador Magno Malta, para quem não sabe. Isso. Eu não queria promovê-lo, até porque eu acho que é uma equívoco, informação, né? ele que assina. É isso, tá certo. Mas do ponto de vista concreto, né, não há neutralidade. Ele sabe disso, no conhecimento. Eu sou assim ou assado. Eu penso isto ou aquilo. Não é? E é esta a riqueza que possibilita, até hoje, no mundo ocidental pelo menos, né, que o conhecimento cresça,
que a ciência se desenvolva, né? E a liberdade de pensamento, de ousar pensar diferente, né? Da maioria, foi assim que as grandes descobertas puderam acontecer. Né? Então, eu diria que nós estamos... Eu particularmente, estou muito preocupada com o projeto. Né? Eu estava brincando, porque o Tiago está aqui, é um prazer, Tiago. Tiago é jovem, mas, por exemplo, para mim, que já sou uma professora experiente, né? Com mais de 40 anos de militância na cabeça, eu sou obrigada a dizer, eu li o projeto com atenção e digo, olha, isto daqui eu já vivi no Brasil. Chamava-se ditadura civil-militar. Essa é a principal crítica. O que vai se impor é uma censura aos professores. Eles ficarão contidos e temerosos. Um dos projetos propõe prisão, inclusive. Não, o nosso projeto de lei... Eu queria só... Projeto 1411 de 2015 põe criminalização. E não, se ele fizer... Não põe prisão. Não, eu estou dizendo para você que são 6 projetos. Mas eu gostaria só não de... é do senador. Tá, mas eu gostaria só de começar o debate pelo que a primeira contestação da professora, que é a da criação do movimento Escola Sem Partido. Bom, tem um pensador, o Karl Popper, um pensador austríaco que eu gosto bastante, e ele coloca... Fez parte da minha formação. Ele define a democracia como uma arena de disputas, uma arena de conflitos mesmo, entre grupos divergentes. Ainda bem, essa é a graça. Essa é a ideia, um conflito organizado, pacífico, mas é um conflito. E a gente está competindo por espaço institucional, pela opinião pública. Agora, ao invés da gente demonizar um movimento que conseguiu essa coisa difícil, que é atrair a opinião pública, a gente poderia, mais produtivo, tentar entender por que ele conseguiu, ele foi bem sucedido isso. No caso do Escola Sem Partido, porque a gente está falando de uma realidade que é bastante tangível, empiricamente conhecível pela maioria dos estudantes brasileiros, tanto que no nosso site, programa escolasempartido.org, a gente recebe centenas e centenas de depoimentos. Hoje que tipo de queixa? Quer dizer, eu vou receber milhares e milhares de opiniões contrárias, Tiago, porque vamos e venhamos, nós estamos num país conservador. Não, o Brasil é historicamente um país conservador. Ele pode chamar o país de conservador do ponto de vista da extrema esquerda, ele é conservador. Não. Porque daí a gente nunca vai ser esquerdista o suficiente. Não é isso. Você que é um sociólogo sabe disso. Quando é que ganha movimento este movimento de vocês? Exatamente num momento no Brasil em que há questões políticas extremamente complicadas e que há, sim, desejo de que seja cerceado o pensamento. Mas é que eu gostaria de completar aqui o raciocínio. É que, na verdade, a força da Escola Sem Partido vem de uma coisa muito simples. Durante décadas, Mônica, no Brasil, os movimentos sociais, muitos deles foram... Isso eu sei porque eu sou formado em sociologia, fui militante de várias coisas, e eu posso dizer, a Escola Sem Partido ele se diferencia porque ele não é um movimento construído de cima para baixo, de organismos partidários e burocracias para baixo. É um movimento de pessoas comuns, de estudantes secundaristas, de universitários, pais de alunos, todos preocupados com essa realidade que é o assédio ideológico em sala de aula. Porque a gente coloca aqui na Constituição, eu trouxe... Eu até queria acrescentar uma pergunta aqui. E isso é para os dois, com a sua experiência em sala de aula e as críticas e queixas que vocês recebem. Eu só queria responder a questão da ditadura da professora, depois falo agora. Diga, então, diga. Tá, vamos lá. É que eu não terminei também meu pensamento. Mas é só para conseguir alcançar, que a senhora colocou várias questões aqui. No artigo 206 da Constituição, nesse capítulo 3 da Educação, Cultura e do Desporto, ele diz aqui: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí ele vem listar, que é o que está no projeto do senador. Pluralidade, liberdade e tal, não sei o quê. De crença. Eu não sei como é possível dizer que o pluralismo, a defesa do pluralismo de ideias, da liberdade de crença, de expressão, o fato de que um aluno não pode ser prejudicado porque ele é de uma determinada religião ou determinada crença política, como isso pode nos associar à ditadura? Mas eu pergunto, professor, isso acontece na prática? Na prática, há cerceamento, por ideologia? Não. Se hoje os professores exercem esse poder de cerceamento... Dos estudantes? Dos estudantes. Não. O Tiago está enganado e, claro, não tenho dúvida. Claro, respeito, o movimento está aí, vivo e forte, tá certo? Mas nós também, os que pensamos de outra maneira. Quero te dizer... Tenho um grande prazer de ter participado da escrita desses princípios
junto com um movimento nacional chamado Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que foi exatamente quem apresentamos. Exatamente, custou muito, muito suor, muita conversa, muito debate para poder escrever pluralismo de ideias já em 1988. Naquela época, pensando o contrário, que o pensamento da esquerda não tinha espaço nas instituições de educação. Não, eu quero te dizer, quero lembrar, Mônica, que realmente, durante a ditadura, você tinha termos que você não podia usar. Por exemplo, você não podia falar em crise, você não podia falar em golpe, tá certo? Se eu chegar aqui e falar na Globo, que apoiou, falar, estamos vivendo um golpe, não, a Mônica não vai suspender o programa. Mas a verdade é o seguinte, hoje você teve, de ponta a ponta do Brasil, nós estamos vivendo isto, e esta é a realidade, uma proibição em todos os planos municipais de educação e agora também nos estaduais, tá certo? Sobre a questão de gênero. Aliás, tá é um certo? dos itens do e todos os projetos também. Os 6 ele projetos praticamente acaba com essa discussão. Exatamente, como se não existisse isso. Eu só queria acrescentar o seguinte, essa questão da ditadura eu acho tão complicada, porque eu que sou formado em Sociologia, pretendo lecionar a partir do próximo ano, eu jamais apoiaria um projeto de lei que fosse cercear eu mesmo, que fosse provocar problemas para mim. Agora, o que eu acho que a gente tem que deixar claro, Mônica, eu peço que vocês me permitam deixar isso bastante claro aqui, é que a gente está se baseando nesse livrinho aqui, que é a Constituição. É a autoridade máxima do país, é esse livrinho aqui, não é o presidente da República. Eu só queria... quando a gente fala dos professores, e eu tenho o maior respeito pelos professores, pretendo passar esse ano que vem, os professores têm uma missão muito nobre para cumprir. Toda a sociedade que se preze, que preze o progresso, tem que cuidar bem dos seus professores. Deveria valorizar os professores. Sim, sem dúvida. Agora, eles também estão subordinados à autoridade máxima do país, que é a Constituição. E a Constituição é bastante clara ao dizer que o professor, no exercício da sua função em sala de aula, ele tem que prezar pelos princípios constitucionais. Veja bem, professora, todos nós, como cidadãos, nós temos deveres constitucionais a cumprir. Como profissionais, nós temos regras para observar, rituais. O presidente do STF, por exemplo, não pode abrir uma sessão da Suprema Corte dizendo, primeiramente, fora Temer. Por quê? Porque ele, como um agente público, um agente do Estado, ele deve prezar pelo princípio da impessoalidade. E o professor em sala de aula, só para completar, o professor em sala de aula também tem que prestar atenção nessa senhorinha aqui, que é a Constituição. Não tem nada de ditador nisso. Eu quero trazer um outro tema aqui, Lisete, acho que você pode ajudar também, que é a questão do livro didático. Quer dizer, muita gente já estudou o conteúdo dos livros e da maior parte dos que são vendidos no Brasil tem claramente o viés ideológico, político, partidário, né? Nos livros de história, de geografias, de sociologia. E acho que aí é o ponto. São os pais, os alunos que vêm em livros com claras mensagens, assim. O governo Fernando Henrique, o PSDB foram nocivos, foram terríveis para o Brasil. Aí o governo petista, o governo Lula fizeram todas as maravilhas. Ou o regime socialista, comunista em Cuba é o melhor regime. O capitalismo é a causa de todos os males. Então, fica claramente ali, sim, o viés. É disso que nós estamos falando? É de livros didáticos com viés, com erros factuais, inclusive? Ou é o debate e o confronto mesmo em sala de aula? Eu queria... Eu acho que o que nós estamos falando é realmente que há grupos no Brasil hoje que não suportam a divergência. Mas nós queremos a divergência, professora. Nós queremos o pluralismo na sala de aula. A lei de Mordaça. Querido, vamos ser objetivos. O Brasil não é um país que defende o marxismo. Mas eu não estou fazendo essa afirmação, professora. Estou dizendo... Eu diria para você, que é sociólogo, você seria um bom sociólogo se você teria condições científicas de ser um bom sociólogo se você não tivesse estudado Durkheim, Weber e Marx, que são clássicos, são visões, eles são fundamentais para você fazer qualquer reflexão sociológica. Esse é o ponto-chave que tem a ver com a pergunta da Mônica. Mônica, eu até agradeço por ter mencionado essa questão. Eu, como estudante que passei pelo ensino médio, universidade, etc., pretendo lecionar, que leio muito, Você estudou onde, Tiago? Na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isso. E você estudava marxismo lá? Sim. Bastante. Deixa eu tentar completar aqui, professor. Mas, assim, o que eu queria dizer é o seguinte. Quando a gente percebe
na bibliografia que você está mencionando aí, além dessa, claro, viés ideológico à esquerda, não sei por que é à esquerda, essa é outra questão, outro programa, mas é à esquerda, eu queria pontuar o seguinte, Mônica, além do problema que está aí, tem o problema do que não está aí, que é o que a professora está mencionando. Tem autores importantíssimos para a tradição do pensamento anglo-saxão que os estudantes brasileiros entram e saem da universidade, eles não conhecem. Edmund Burke, Roger Scruton, Michael Oakeshott, Russell Kirk, são uma galeria imensa de autores que estão excluídos, porque para o MEC é como se eles não existissem, eles não estão nos nossos livros didáticos, eles não são discutidos em sala de aula. O que a gente quer é inserir mais autores, inserir novas tradições. O que a gente quer é realmente a divergência e não o catecismo ideológico. Essa pluralidade não está faltando? De fato, há uma crítica recorrente da sociedade não, Mônica, de que a escola não em relação a livro didático. Não em relação a livro didático. Tem livros didáticos terríveis, professora. Não, da coleção da nova história crítica aqui. Aqui você pode dizer assim, mas deixa eu mencionar só um exemplo para a senhora. Há livros, um momentinho só. Tá. Há livros terríveis Sim. em todas as direções. Tá certo? Sim, em todas as direções. Claro. Mas há uma predominância há livros aqui. de caráter absolutamente reacionários. Mas no material didático? Sim, totalmente. O negro, até ontem, era tratado com desprezo em 85% dos livros didáticos no Brasil. Tá certo? Todos, inclusive para criança. Quem era a mulher? Eu estou citando aqui a coleção Nova Cultura Histórica, a Nova Crítica Histórica. Qual a coleção que tratava o negro como uma coisa submissa? Tem uma espécie de cânone do livro didático, claro, que são os livros que o governo compra e distribui para as escolas. Para as escolas de educação básica. Nós estamos discutindo escola de educação básica. E antes de entrar nessa questão da educação básica, eu queria pontuar isso, Mônica. Quer dizer, a gente teve um problema aqui, que é em relação a essa compra que o governo do estado, o governo federal fez dos livros didáticos. Que faz, comprou faz isso, mas ele comprou uma grande quantidade de 28 anos. Sim, mas só para pontuar. Ele comprou uma quantidade enorme de livros didáticos que tinham informações do tipo: o atentado de 11 de setembro foi um ato da extrema-direita, foi claramente, pelo seu modus operandi, um trabalho de conservadores. Agora, vamos atrás do autor desse material didático maravilhoso. Eu não vou citar o nome aqui no ar, mas é um senhor que não tem diploma universitário. O governo brasileiro comprou bilhões e milhões de edições, tornou esse cara milionário. Quem? Então, posso citar no ar? Pode. Já estou citando o nome, né? Mário Furley Schmidt. E ele comprou milhões e milhões. Agora, a questão que eu faço é: como que se dá esse processo de compra? Quais são os critérios que são utilizados? Eu acho que esse tem que ser parte do debate também. Elisete, quer dizer, por que houve... Escolha são constantes os erros factuais nesses livros. A gente já vira e mexe, Mônica, a imprensa, especialistas olham. Vou voltar, vou querer lembrar de uma coisa. Na ditadura civil-militar, só para você saber, não se podia falar na Revolução Russa. Sabia disso? Na Revolução Russa? Era proibido. Uhum. Que gerou um problema para os professores de história. Porque como é que você explica as causas da Segunda Grande Guerra? Tá certo? E você pulava. Como ninguém queria falar também do governo militar. Então, no Brasil, os livros de educação do ensino fundamental iam só até a posse do Castelo Branco. Ponto. E aí acabou a história. Tá certo? Porque ninguém queria falar. Vai falar o quê? Tá certo? Que está na ditadura. Se usasse esse termo, estamos numa ditadura, seria presa. Uhum. Tá certo? Então, você não fala. Certo. Tá certo? Uhum. Eu quero te dizer que nós entendemos que esta lei que você está defendendo aqui, por isso mesmo, o apelido verdadeiro dela é a Lei da Mordaça. Quer dizer, eu não posso discutir duas ideias. Como não é só nessa lei. Eu estou dizendo que o controle hoje que nós estamos tendo da questão de gênero... Mas só para contrapor essa questão da ditadura. Hoje a gente pode falar em sala de aula sobre a Revolução Russa, sobre a Revolução Gloriosa, sobre a Revolução de todos os gêneros. Agora, a questão que eu coloco é o seguinte: a gente está sempre voltando a essa associação entre o projeto e a ditadura, acho que por falta de argumentos, porque já ficou bastante claro e estabelecido que decorrem todos os princípios do projeto da Constituição. Não é verdade, Tiago. Claramente, eu estou dizendo que ele é inconstitucional. E não sou eu que estou dizendo. Inibe a atuação do professor em sala de aula. O projeto claramente cria canais de reclamação, se o aluno que denunciar conteúdos... Mas, Mônica... Deixa eu completar, porque o nosso tempo vai acabando. Tá acabando já? E, por outro lado,
embora ele seja, digamos, bastante defeituoso na minha avaliação, que não é de especialista, mas no sentido de que ele restringe bastante a liberdade de escolhas do professor dentro da sala de aula, ele também ele obriga uma parte da sociedade a reconhecer que há um desconforto. Sim, que a maneira como isso está sendo feito, como as aulas estão sendo dadas, como estão sendo tratados os materiais de história, de geografia e de sociologia, tem um viés. Portanto, qual seria a solução ideal para esse problema? Mônica, que atendesse à pluralidade e à liberdade da mesma forma como diz a Constituição. Mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. O debate continua intenso aqui no intervalo, como você pode imaginar aí em casa. Bastante, o assunto realmente mexe com quem é preocupado com a educação no Brasil. Mas a minha pergunta está aqui para ouvir a conclusão de vocês. Quer dizer, a Constituição garante a liberdade em sala de aula e espera ou propõe a pluralidade no conhecimento e no pensamento. Então, a sociedade está desconfortável, parte dela, com o viés ideológico das escolas e de universidades, mas o professor tem que ser livre. Como se concilia? O senador Cristóvão Buarque, que vai pegar esse projeto, vai ter que fazer um relatório, é um educador. O que ele deve fazer para esse projeto ficar bom, professora? Continuar defendendo a liberdade de pensamento. Rasgar o projeto? Pode rasgar o projeto. Tem outros Alguma lei que é possível? Vamos defender de outra maneira. Vamos formar melhor os professores. Se os professores tiverem uma formação, que hoje uma grande discussão no país é sobre a formação dos professores, que hoje é feita pela maioria de escolas, 75% dos professores de educação básica são formados por escolas privadas. Você veja que isso até é uma contradição, que a cada dia estão desqualificando a formação. Os professores já estão agora em sala de aula ensinando. Então, o problema é de uma geração que já está mas eu diria que não é verdade também, que eles realmente, em todos os lugares, você tenha a maioria desta questão que esse projeto pretende acusar. Vamos dizer uma coisa, Thiago, a maioria das escolas, na maioria das escolas, por exemplo, se reza. Nas maiorias das escolas públicas, tá certo? Bom, se eu não for cristã ou católica, tá certo? Se eu for budista ou se eu for acreditar no candomblé, tá certo? Eu estou fora, mas eu sou obrigada hoje. Mas o professor faz o aluno rezar ou o aluno não pode rezar por ele mesmo? Não, ele pode rezar por ele mesmo. Mas nas escolas públicas hoje, apesar de defendermos o ensino laico, tá certo? Você sabe que essa é em nome do quê? Da maioria dos brasileiros. Os alunos se reúnem e rezam nas escolas públicas? Não, os professores... Thiago, se neutralidade é algo impossível de ser alcançado e pluralismo é o ideal, como manter a liberdade e o pluralismo ao mesmo tempo num bom projeto de lei, num projeto que não iniba o professor dentro da sala de aula? Bom, eu tenho certeza, esse projeto não inibe. Eu gostaria só de pontuar o seguinte, quer dizer, o professor, ele tem... Mas eu estou com o projeto aqui, a Constituição aqui, professor. É isso. O professor, ele não vai ser cerceado, porque esses deveres os quais o projeto Escola Sem Partido fala, eles já estão consagrados na Constituição. Então, o professor... Mas ele é contraditório, ele diz uma coisa e diz isso. Professor, por favor. O professor, ele já está debaixo da autoridade máxima, de novo, que aqui é a Constituição, que fala do pluralismo, liberdade de expressão, etc., tudo que a gente defende. Bom, o fato é que hoje o que a gente tem a visão no Brasil é que a Constituição pode valer pouco, pode valer muito, pode valer isso, pode valer aquilo. A realidade, o fato surpreendente, que muita gente tem se chocado, e aí é importante a gente educar os professores nesse sentido. A Constituição também vale para os professores. A validade dela também está para a sala de aula. A sala de aula não é um universo paralelo onde tudo se pode, não é assim. O professor, ele tem que ter, sim, o mínimo de cuidado no que ele faz, porque ele está lidando com o filho dos outros, né? Então, começa por aí. Quer dizer, não pode o professor fazer o que bem entender em sala de aula, fazer do jeito dele. Todos nós, trabalhadores e cidadãos, temos as nossas obrigações, os nossos deveres, com os professores é a mesma coisa. Bom, então, e o que ele faria em sala de aula diferente da sua convicção? Oferecer, professor, acesso a diferentes tradições de pensamento, esses autores que eu citei. Tradições de pensamento não está previsto no projeto do senador. Do pluralismo de ideias. Ele manteve o pluralismo
Ele manteve o pluralismo no artigo 2º, porque não pode mudar a Constituição, porém, ele impede o pluralismo. Mas como a senhora sabe que ele quis fazer isso? Por telepatia? Não, telepatia ele colocou basta pluralismo, ver... ele colocou pluralismo porque ele acredita no Talvez pluralismo. esse projeto ele tenha não de pôde ser tirar o pluralismo, bastante melhorado. Não, E eu espero que essa discussão que está instalada na sociedade, porque o tema pegou, talvez pela circunstância histórica, pelo nosso momento que vivemos, em que, digamos, as duas correntes de pensamento no Brasil entraram em choque importante e estão redefinindo. E espero que a sociedade participe. E que uma boa redação que garanta a pluralidade do conhecimento para o aluno e o professor fique à vontade dentro da sala de aula seja alcançado. Por enquanto, eu agradeço muito a disponibilidade e a generosidade que vocês tiveram na participação. O desenvolvimento científico do Brasil também agradece se rasgarmos esse projeto. Eu acho que é o contrário. A liberdade agradece se a gente manter o projeto. A liberdade do estudante. É uma discussão que vai pegar fogo. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.